Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre o patrimônio cultural das sociedades islâmicas. Meu nome é professora Joyce. Para que a gente tenha essa dimensão, devemos partir do pressuposto de que nós temos uma sociedade islâmica, inclusive sendo uma das religiões com maior número de adeptos em todo o planeta, e vamos evidenciar algumas práticas que destacam ou remetem a releitura ou a lembrança desse tipo de situação. Aqui um exemplo em que você tem a cúpula de rocha em Jerusalém e você tem um aglomerado de pessoas em volta, e aí você pode estar se perguntando, a que se destina essa imagem? Bom, essa imagem, ela remete ao estudo dirigido do que é islamismo ou islã. A doutrina do islamismo, ela é uma doutrina monoteísta, ou seja, embasada em um Deus único, em que você tem os estudos destinados aos elementos destacados pelo profeta Maomé, que escreveu tudo no Alcorão, o livro sagrado para os islâmicos, em que ele faz revelações recebidas por ele de Alá, Deus. Essa religião prega, então, a crença nos anjos, no fatalismo, na região até de um dia de julgamento final. Então, dentro dessa caracterização, nós remetemos ao valor simbólico que hoje temos, em média, mais ou menos 1 bilhão de pessoas no planeta seguindo a religião islâmica ou muçulmana também, como é utilizada a terminologia. Dentro das civilizações, nós sempre temos diferenças no sentido de alguns um pouco mais, digamos assim, crentes no sentido literal da escritura, outros que fazem adaptações, lugares que há uma tradução, lugares em que não há tradução dos livros. Então, cada religião tem toda uma sistemática a ser estudada. Quando nos referimos ao islamismo, nós também temos uma distinção entre sunitas e xiitas. Então, dentro dessa distinção, a gente percebe que o que aconteceu foi o seguinte: a fé islâmica é única, ok, mas nós temos um grupo que acredita que o chefe, o chamado califa, ele deve ser eleito pelos próprios muçulmanos, ou seja, uma pessoa de destaque, que tem um acúmulo de conhecimento, uma pessoa que recebe mais identificação do seu grupo, são os chamados ortodoxos. Dentro dessa caracterização, são os chamados sunitas. Já os xiitas, nós vamos ter a situação de que a pessoa que mantém a liderança deve ser sucessor direto e legítimo de Maomé, ou do genro de Maomé. Esse sim é considerado digno de receber a liderança dentro de uma instituição a qual eles denominam mais tradicionalista. Isso vai remeter, obviamente, toda e qualquer análise a partir do Alcorão, seja sunita ou xiita. Dentro disso, é importante destacarmos quando surgiu a religião ela tem remetendo mais ou menos ao século 7 depois de Cristo, onde as ações de Muhammad, que é conhecido mais com o nome de Maomé, começa a profetizar o recebimento dessas informações de Alá e começa a transcrevê-las para o Alcorão, e essas pregações, elas acontecem principalmente de uma viagem de Medina até Meca, onde literalmente é considerado um elemento sagrado. Dentro disso, nós vamos ter, obviamente, a instituição chamada fundamentalismo islâmico. A instituição fundamentalismo islâmica literalmente é destacada como sendo aquela onde a sociedade vê e observa o chamado direito islâmico, onde as leis são vistas de maneira mais explícita e rigorosa de acordo com a escritura, ou seja, as escrituras sagradas regem a metodologia de vida para aqueles que se dizem fundamentalistas islâmicos. Dentro disso, claro que nós vamos ter pessoas que vivem das mais variadas formas, mas pode ser que algumas se conectem ao terrorismo, hoje pertinente no planeta todo e não somente ligado ao islamismo. Nós podemos ter ligadas à religião católica, à religião protestante, ou seja, nós temos várias identificações mundiais, mas pode acontecer como aconteceu com a deflagração do 11 de setembro, onde infelizmente um grupo terrorista que se diz adepto a esta situação, queria atingir aos principais pontos da questão
capitalista na região ocidental e atingem as duas torres do World Trade Center, a Casa Branca, porque literalmente queriam atingir o ápice das fontes, edificações do capitalismo. E isso remete a um grupo, mas não deve ser encarado como sendo exclusividade. Como já mencionei, os grupos terroristas existem nas mais variadas identificações ligadas às mais diferentes religiões. Dentro disso, obviamente, nós percebemos que em decorrência desta situação arbitrária, que muitas vezes leva a falar de uma maneira muito pejorativa, nós percebemos que, infelizmente, o povo muçulmano sofre intolerância religiosa, sofre discriminação social, discriminação étnico-cultural, perseguição e a ligação com o terrorismo. O que, novamente reitero, não é algo verídico, e sim que deve ser encarado em algumas pessoas e que podem ser destacados nas mais variadas situações. Em detrimento disso, não diferente do restante do planeta, nós temos uma migração de pessoas ligadas ao islamismo para os mais diversos pontos do planeta. Nós temos, por exemplo, o destaque do Oriente Médio, em que alguns países são tradicionalmente originários e fiéis, no sentido literal do seu território como sendo islâmicos, mas alguns em que, infelizmente, as pessoas têm que sair por procurar melhores condições de vida. E aí nós percebemos uma grande corrente migratória, fazendo com que esse 1 bilhão de pessoas ligadas ao islamismo sejam distribuídas nas mais diversas localidades do planeta. Alguns de maneira mais tranquila e outros em embarcações ou mecanismos de transporte mais precário, como a gente percebe nessa imagem. Nesse vídeo falamos então sobre a sociedade, as formatações sociais da cultura islâmica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.